Sabedoria popular das redes sociais, como lidar com gente chata. Encontrei umas frases muito interessantes, talvez você já curtiu, até compartilhou alguma delas. Troco gente chata por vinho. Que beleza, hein? Não, se você não gosta de vinho, tem outra. Troco gente chata por café. E essa aqui, ó, gente chata é como unha encravada, só alivia quando a gente corta. Uau, hein? Essa é interessante. Coma tudo o que você quiser e se alguém te der um sermão sobre o seu peso, coma essa pessoa também. Excelente. Troco gente chata por plástico bolha. Tanta gente chata para você tirar da sua vida e você aí tirando carboidrato. Cada frase de sabedoria, hein? Será que funciona? Olha aqui para mim. Você quer ter sossego mesmo com gente chata ao seu redor? Você quer se sentir bem, em paz, mesmo com pessoas irritantes incomodando você o tempo todo? Veja, o Salmo 54 é para você e ele vai te levar para um resultado muito melhor do que essas frases todas aí das redes sociais. No Salmo 54, Davi busca e encontra uma saída para o problema de pessoas difíceis que estavam complicando a vida dele. E no fim do Salmo, o amargo ressentimento que Davi tinha por causa de gente chata deu lugar ao repouso na fidelidade de Deus. O resultado de tudo que Davi faz nos versículos 1 a 5 do Salmo, o resultado nos versículos 6 e 7 é que ele encontra paz, serenidade de deixar que Deus seja Deus. Verso 6, Davi diz assim: eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. O que encontramos aqui são palavras de louvor enfatizando o seguinte: a percepção da bondade de Deus é o único escape para a opressão escravizadora e esgotante de pessoas difíceis. Porque pessoas difíceis realmente nos esgotam, até mesmo nos escravizam. E o único escape é a percepção da bondade de Deus. Acompanhe o raciocínio aqui comigo. O que Davi fez ao longo desse salmo? Se você não estudou os versículos 1 a 5 comigo ainda, retoma os vídeos anteriores. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 3, em que nós estamos percebendo medidas que devemos tomar para superar o desafio de pessoas difíceis. O que Davi fez? Com certeza ele não seguiu essas frases de efeito que até mesmo cristãos curtem, compartilham e seguem. Antes de ver as medidas a serem tomadas e lembrar quais são, lembra do contexto. Ele está lá em 1 Samuel 23, 14 a 20. Davi está sendo perseguido pelo invejoso rei Saul, e Saul quer matar Davi. Davi, com medo e desespero, foge para um refúgio que lhe desse alguma segurança, o Monte Áquila, num deserto. Mas os habitantes daquela região, chamados Zifeus, agem como X9, eles deduram Davi para Saul, traem Davi, entregam a localização dele para Saul e a perseguição recomeça. E Davi então tem que fugir para um outro deserto e logo ele se vê cercado, não somente por Saul e pelos soldados, mas também pelos Zifeus. E Davi então está exausto, sujo, faminto, sedento, desencorajado. Gente chata complicando a vida dele. Ele se joga em alguma sombra naquele deserto quente, talvez de um arbusto, de uma rocha, e começa a lidar com seus sentimentos num poema, numa canção que o Espírito Santo inspira ele a escrever. E ele está buscando a ajuda do Senhor e ele tem que lidar com gente desse nível, gente chata nesse nível. Primeira medida a ser tomada por Davi e por nós: clamar pela ajuda do Senhor Todo-Poderoso, é o que ele faz no versículo 1 e 2. Isso tem que vir em primeiro lugar. Confiar no caráter de Deus perfeito, confiar no supremo poder de Deus. Segunda medida a ser tomada por Davi e por nós: compreender a miséria espiritual do ofensor como a causa do mal que ela faz. Lá no versículo 3, Davi vai dizer assim: esse pessoal não se importa com Deus. E eles precisam de compaixão, não de ódio. Eles precisam de misericórdia e ajuda, não do meu rancor.
Terceira medida a ser tomada, concentrar-se no Senhor como ajudador, sustentador e juiz. É isso que Davi faz. Davi passa menos tempo estudando as pessoas chatas e mais tempo contemplando o Senhor. Mais tempo vendo o Senhor como ajudador que tem o poder de nos defender de qualquer perigo, de qualquer agressor. Davi passa mais tempo concentrando-se no Senhor, que é sustentador, Ele que nos mantém vivo, nos mantém de pé nas piores tempestades da vida. E Davi se concentra no Senhor Deus como juiz, o único que exerce o direito de praticar justiça de forma perfeita, e só Ele pode fazer isso. E aí, o que acontece? Tomando essas medidas, você fica livre para cultivar sua paz interior. Você fica livre para cultivar o compromisso de ser íntegro e de cumprir o compromisso de perdoar e amar quem te ofende. E depois, então, dessas 3 primeiras medidas, nós encontramos a 4ª medida, nos versículos 6 e 7. É nela que eu quero me concentrar agora. E a medida a ser tomada é: está com gente difícil na sua vida? Gente chata? Agradeça a Deus e adore a Deus pela fidelidade dele em permitir essas pessoas como provação na sua vida. Eu vou repetir. A 4ª medida é agradecer e adorar ao Senhor pela sua fidelidade e bondade em permitir a provação através dessas pessoas. É isso que você encontra no verso 6. Davi diz: eu te oferecerei, Senhor, um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome ao Senhor, porque tu és bom. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Ele está se rendendo em gratidão e adoração. E ele não está se rendendo no sentido de desistir ou aceitar uma derrota perante uma pessoa difícil. Ele está se rendendo perante o seu próprio aliado, o seu grande aliado. Ele não está se rendendo ao inimigo. Não se trata de uma batalha, em primeiro lugar, contra Saul, contra os ifeus, contra o seu vizinho, contra o seu marido chato, contra o seu patrão terrível, contra os seus filhos ingratos. É uma batalha sua, em primeiro lugar, contra o seu próprio aliado, o Senhor, e você deve se render a Ele. Os caminhos do Senhor são sublimes, os caminhos do Senhor são complexos e incompreensíveis demais para o nosso entendimento. O profeta Isaías vai dizer, no capítulo 55, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. De fato, os caminhos de Deus estão muito além do que compreendemos, imaginamos, entendemos, mas isso não muda o fato de que Ele continua sendo o seu aliado. Ele continua estando ao seu lado, Ele é por você e por mim. E até mesmo quando uma pessoa chata pisa no nosso calo, nós podemos e devemos agradar ao Senhor pela fidelidade e bondade dEle em permitir aquilo. Esse é um grande passo de fé e um grande passo de vitória quando lidamos com pessoas difíceis. Agradecer ao Senhor pela dolorosa experiência de ser maltratado, caluniado, mal interpretado. Você se lembra do que Tiago capítulo 1, versículo 2 vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, ele nos chama a atenção, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Davi chegou a esse ponto. Motivo de grande alegria passar por uma provação de uma pessoa difícil, uma pessoa chata. Até que no meio de uma luta incessante, ele se volta para Deus e começa a agradecer. Veja, não se trata de negacionismo. Davi não está diminuindo a gravidade do problema. Ele não está falsificando suas emoções, ele não está tentando manipular a si mesmo, atenuar a injustiça cometida contra ele. Ele não está também se deleitando com vingança futura, planejando um acerto de contas. Davi está se concentrando na fidelidade de Deus. Deus é fiel nisso que está acontecendo. Então, meu querido, minha querida, tem gente chata na sua vida, tem gente difícil. Em vez de povoar seus pensamentos com o erro dessas pessoas, povoar seus pensamentos com insatisfação, com chateação, olha, preencha sua mente, seu coração, seus lábios com adoração, louvor e gratidão a um Deus que é sempre bom, que é sempre fiel e que inclusive no problema, em meio ao problema e através do problema Ele está agindo.
É por isso que Davi diz assim: tu és bom, porque tu és bom. O problema continua, a pessoa difícil continua, mas Deus também continua sendo bom. Reflita nisso. Como é que Deus pode estar trabalhando na sua vida através de uma pessoa difícil? O que Ele quer fazer em seu caráter através de uma pessoa complicada? Ter essa perspectiva não dá desculpa para a pessoa agir errado, mas ajuda a reconhecer que Deus é fiel naquilo e que Deus está sendo bom naquilo. E então no versículo 7 nós vamos encontrar Davi terminando o salmo com as seguintes palavras: pois Ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Entenda uma coisa que está acontecendo aqui, uma inversão abrupta. Inicialmente no salmo, Davi está desanimado, clamando por socorro, oprimido, uma situação medonha, mas agora se converte em triunfo. E Davi fala do passado como algo que Deus já fez. Veja, Davi não sabe nem como, nem quando Deus vai agir em socorro dele. Mas ele fala disso como se já tivesse acontecido. Isso é maravilhoso. Esse é um recurso do verbo hebraico no tempo perfeito, que permite você se referir a algo que ainda não aconteceu como algo que você já pode ter como certo. Algo que ainda não aconteceu como algo que você pode comemorar. E de fato no futuro, 1 Samuel 23, depois você lê, versículo 26 a 29, tem a história da intervenção divina em favor de Davi, protegendo ele dos seus inimigos. Saul vai se retirar, vai voltar para casa por alguma intervenção sobrenatural de Deus e vai remover a ameaça do perigo imediato e vai livrar o seu servo Davi. Mas isso ainda não aconteceu. Mas Davi diz que Deus já o livrou e os seus olhos contemplaram a derrota dos seus inimigos. Essa é uma colocação de alguém, uma frase de alguém que está completamente sem amargura, sem vingança. Deus me livrou. Davi podia olhar para as pessoas difíceis diretamente, nos olhos delas, sem maldade, sem ressentimento, sem vingança, sem insatisfação. Ele não está esgotado por elas e ele não está controlado por elas, porque ele entregou a sua causa ao Senhor. Ele olhou para o Senhor, ele foi protegido pelo Senhor e ele aprendeu a admirar a bondade e a fidelidade do Senhor. Vamos relembrar as medidas a serem tomadas para enfrentarmos e lidarmos com gente chata, difícil e complicada da nossa vida. A primeira foi: clame pela ajuda do Senhor. Esse tem que ser o primeiro recurso. Segunda medida: compreenda a miséria do ofensor, a miséria espiritual. Se ele faz isso é porque ele não está sendo guiado pelo Senhor. Ele está sendo controlado pelo mal que talvez esteja dentro dele ou o mal externo que está o oprimindo. Terceiro, concentre-se no Senhor como aquele que ajuda, aquele que sustenta, aquele que julga. E quarta medida, agradeça e adore ao Senhor. Ele é fiel e Ele é bom, até mesmo através de pessoas difíceis que Ele coloca na sua vida. E aí você vai estar pronto para o passo decisivo, o passo final. Você vai vencer a verdadeira guerra. A guerra contra hábitos nocivos, não contra pessoas difíceis. A guerra contra o ressentimento, o ódio, a queixa, a crítica, a retaliação, a fofoca, a suspeita, que é o que a gente faz quando a gente tem gente difícil na nossa vida. Você vai vencer a guerra contra essas coisas todas, você vai tirar tudo isso da sua vida, do seu caminho, com a única arma que funciona: o amor. A melhor e única resposta à maioria dos problemas com pessoas é esse amor sincero, amor que não é merecido, amor que o Espírito Santo capacita você a ter. Quando Cristo está em foco, como vimos no versículo 6, o amor poderoso vence. Quando você diz: Deus, Tu és bom, então eu posso olhar para os meus inimigos e vê-los como derrotados pelo Senhor. Eu posso ver que Deus já me livrou de todas as minhas angústias, eu não preciso ficar preso a elas, eu posso amar. E como é que você pode amar? Em primeiro lugar, você pode decidir amar decidindo orar por uma pessoa difícil. Coloque em oração o nome de uma pessoa difícil. Você vai orar por ela todo dia, essa semana, nos próximos 15 dias, no próximo mês. Mas orar não somente para que ela mude, para que ela se converta, para que Deus tire essa pessoa da sua vida, não. Principalmente você vai orar para que Deus abençoe essa pessoa, para que Deus proteja essa pessoa do mal,
para que Deus satisfaça as suas necessidades, para que Deus esteja com ela. E aí você vai então, depois de orar, você vai decidir tratar essa pessoa com gentileza, com bondade. Você vai decidir como fazer o bem a essa pessoa e você vai fazer alguma coisa boa por essa pessoa. E vai agir continuamente de forma bondosa por essa pessoa. Que você já clamou pela ajuda do Senhor, você já compreendeu que ela está na miséria espiritual, você está olhando para Deus que te ajuda, te sustenta, o Deus que julga, e você está vendo que Deus está agindo de maneira fiel e bondosa. Então você agradece a Deus, você adora a Deus, e aí você pode amar essa pessoa. Finalizando essa reflexão toda sobre como lidar com pessoas difíceis, fica bem claro que a solução não é que uma pessoa difícil se torne fácil. Uma pessoa chata se torne legal. Uma pessoa que pega no seu pé começa a te elogiar. Uma pessoa que bate de frente com você começa a te apoiar. Não, a solução não é essa. A solução é que você precisa tirar essa pessoa difícil do palco da sua vida. O palco, o palanque, a plataforma. Essa pessoa difícil está lá, você só olha para ela. Você critica, você remoe, você reclama, você se queixa. E aquela pessoa te consome. Tira essa pessoa do palco da sua vida, do seu coração. E coloca no palco a única pessoa que é digna de estar lá. E você sabe quem é. O Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aí você vai poder dizer como Davi: louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Vamos orar? Graças te dou, Senhor, por nos ajudar a lidar com pessoas difíceis. Elas estão ao nosso redor o tempo todo. Gente que nos incomoda, gente que nos trai, gente que nos frustra, nos decepciona, nos persegue. Nos ajuda a tirar essas pessoas do palco da nossa vida e colocar o Senhor no lugar, agradecendo ao Senhor porque essas pessoas podem ser instrumento do Senhor na nossa vida. O Senhor é sempre fiel, poderoso, provedor, auxílio, juiz. O Senhor tem todo o poder em suas mãos e nós podemos recorrer a Ti. E assim queremos declarar que o Senhor é bom. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Se essa mensagem falou o seu coração, diga pra gente aí nas mensagens desse vídeo. Curte esse vídeo e compartilha com bastante gente para fortalecer a proclamação da palavra de Deus nesse mundo. Um abraço.